Bom, a gente agora vai falar dos principais movimentos, tá, que aconteceu na Idade Média, que é estopim do Renascimento que o Mateus falou, tá? Só para a gente dar uma introduçãozinha, Mateus falou que não tem pontos específicos para o motivo em específico da Itália ter sido o ponto de ignição, tá? Existem pontos, tá, que declaram que até pelo controle bizantino e a cultura romana, greco-romana, traçaram o renascimento cultural, que é o renascimento que vocês mais conhecem, que é a história de Michelangelo, de Rafael, da própria Capela Sistina, a pintura da Capela Sistina na Itália, as histórias de Galileu Galilei. Então, isso vai, essa parte vai ficar para frente, pós-guerra dos 100 anos, tá? Pode passar para o primeiro slide, Matheus. Primeiro slide. Bom, então, o que eu disse para vocês, tá? O Renascimento é uma consequência totalmente direta das cruzadas, tá? Os três renascimentos, tá? Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas as cruzadas retiraram boa parte dos territórios, digamos assim, árabe e trouxeram para o Império Sacro Império Romano, Germânico, desculpa. Entre aspas, é mais ou menos isso, tá? Então, são três partes do Renascimento: comercial, urbano e cultural. O cultural é o que eu estava falando para vocês, tá? A gente vai começar com o Renascimento comercial, porque é mais importante nesse contexto, tá? Até para a peste, tá? Então, o desenvolvimento mercantil da Europa, partindo do desenvolvimento, seria a parte principal como ponto de ignição do Renascimento, tá? Então, na Europa é o ponto de ignição. O ressurgimento seria a ideia, né, de ressurgimento de atividades que deixaram de existir. O que é que acontecia muito era a ideia do feudo, tá? O Renascimento veio para meio que acabar, entre linhas, com o feudalismo, tá? Então, fatores que realmente são ligados a cruzadas. A queda de Constantinopla pelos cruzados, tá? Foi um dos fatores principais para que teria a reabertura do Mediterrâneo, tá? Então, foi o que eu falei para vocês na aula de cruzadas, a Itália começa a ter controle do mundo mercantil, tá? Então, nisso tem uma intensificação de relação entre Europa e Oriente. Os principais motivos para trazer os ratos para dentro da Europa, tá? Outro grande fator foi o crescimento demográfico da Europa, ampliando o mercado. Eu separei para vocês as principais rotas e eu preciso que vocês prestem muita atenção para vocês entenderem o domínio italiano dentro da Europa, tá? Então a gente começa com a rota do Mediterrâneo, que ligava os portos de Constantinopla e Alexandria às cidades de Gênova e Veneza, tá? O que acontecia? O pessoal catava as coisas em Constantinopla e Alexandria, trazia todos os artigos de luxo oriental para dentro da Europa. E os pontos principais de distribuição eram Gênova e Veneza, tá? Então, como eu falei para vocês, eles recebem o produto e colocam o preço que eles quiserem e distribuem a preço que eles quiserem, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem. Rota da Champagne ligava o norte da Itália a Flanders. Flanders ficaria mais ou menos no norte europeu, tá? E aí por que o nome? Porque eles passavam por Champagne na França, tá? Então, o que eles faziam? Eles pegavam os artigos orientais na Itália, misturavam com vinho e vidro italiano e ia em direção a Flandres. Então, se parasse para até comprar alguma coisa, digamos assim, em Flandres, em Champagne, comprar alguma coisa, era artigo italiano que vinha
loucamente, tá? E aí, no sentido de volta, né, seria de Flanders para a Itália, seriam os tecidos ou produtos do norte europeu. A rota do Mar do Norte ligava Flanders ao norte da Europa, tá? Então seria a última conexão italiana com os países no norte. Os países nórdicos recebiam produtos italianos e orientais. Então eram dois produtos a preço italiano. Isso é o que a Itália fazia. Isso é um dos principais motivos para Portugal falar: puta merda, nós precisamos achar outra rota para a Índia. Então, essa rota do Mar do Norte chegava até na Rússia. Outros pontos principais, né, um dos principais pontos do Renascimento comercial eram as feiras que eram geradas, tá? Então, eram locais onde os comerciantes vinham de diferentes regiões para vender ou comprar os seus produtos, tá? Então, essa concentração e a outra transmissão que o Matheus falou da peste só piorava a situação de saúde, digamos assim. Um dos principais, uma das principais características, tá? Isso é muito importante. Do renascimento cultural, comercial foi a circulação monetária, primeira moedas, tá? A intensificação de atividades comerciais acarretou na expansão da moeda, tá? Então, na necessidade até de trocar, não trocar, mas conseguir vender e comprar, eles viram um meio de, digamos assim, fazer algo justo, que seria a moeda. Então, você poderia vender a um preço, o cara te dava a moeda, e isso era feito com metais da época, tá? E isso também é uma das coisas que Portugal desce para o Brasil e pega para fazer moeda em Portugal, tá? Obviamente que isso acarretou no declínio da economia feudal, porque a ideia da economia feudal era mais ou menos ligada à exigência de consumo, troca de materiais, de comida, de roupa, essas coisas assim, não se sustentaram com a ideia do renascimento comercial, tá? Renascimento urbano, que a gente vai falar daqui a pouco, acumulação primitiva de capitais, então seriam as primeiras riquezas, tá? Origem do sistema bancário, surgimento de manufaturas, que seriam estabelecimentos que reuniam um certo número de trabalhadores manuais para aumentar a produção de algum material, tipo assim, artesanato era o principal foco, mais ou menos assim. E aí, com a acumulação de capitais, a gente começa a ter a formação de classes sociais. Exatamente não, tá? Não tem algo datado. Isso daí foi mais como uma necessidade, digamos assim, tá? O que a gente tem datado de primeiros bancos, assim, é o Banco do Brasil, que veio com a corte portuguesa. Esse seria, tipo, um ponto principal que a gente tem de banco relacionado à nossa história. Mas isso daqui é muito amplo. A gente não dá para explicar, porque às vezes pode ter criado na Itália, na própria em Champagne, e assim vai, tá? Não tem um ponto específico de criação bancária. É só, mais ou menos, o tempo que surgiu, tá? Então, a gente tem a formação de classes sociais, começo das formações de classes sociais, né? Que era a ideia de pobre, rico, classe média, e assim vai. Espírito de lucro e racionalismo, tá? Presta atenção nisso. Seria o hábito de raciocinar acerca do negócio. O negócio contagiou outros campos do pensamento, provocando uma mudança de mentalidade, tá? Isso é um dos principais fatores para começar a dar merda científica mais para frente, tá?
A gente vai falar um pouquinho mais da parte científica quando a gente for falar do renascimento cultural, tá? Que a gente vai deixar para depois da Guerra dos 100 Anos. Bom, o que aconteceu, eu falei para vocês acho que aula retrasada, a Europa começou a ter muito problema de crescimento demográfico, tá? Quase a mesma ideia da Grécia. Então, o pessoal viu que ali onde eles estavam crescendo em quantidades absurdas e aquilo não ia mantê-los lá, não ia ter comida suficiente, não ia ter terra suficiente para que a sociedade, digamos assim, fosse próspera, tá? Então, começa as expansões. Muitas pessoas migraram para cidades e aldeias, tá? Essa expansão aumentou o consumo e ampliou possibilidades de trabalho, ou seja, chegam pessoas novas precisando de comida, precisando de casa, terra e assim vai, ela vai, tem que trabalhar. Então isso aumenta, digamos, a economia, tá? A economia da cidade. Então você coloca pessoas na área artesanal, na área mercantil ou até dentro de terra para fazer o que precisa. E isso, obviamente, só foi sendo mais afluente quando a gente também tem as reaberturas no Mediterrâneo pelas cruzadas, comércio com o Oriente, tá? Isso só vai gerando cidades grandes e fortes. Então, isso impulsiona as cidades que foram migradas, digamos assim, tá? As consequências do renascimento urbano foram as formações dos burgos, que seriam, digamos assim, cidades novas. Desenvolvimento das rotas com organizações de feiras em diversos pontos favoreceu o aparecimento de novas cidades. Então, com as expansões que precisava, com as rotas de mercado que eles faziam, viam que ali, em tal ponto, poderia ser criada uma cidade que assim fosse também ponto de comércio. Tá? Então essas cidades são bem colocadas, bem estrategicamente colocadas, tá? E obviamente, no meio das rotas e feiras, essas cidades tinham o comércio como principal foco, tá? E aí, obviamente, esses comerciantes eram chamados de burgueses, tá? Então, tinha a burguesia e os burgueses como comerciantes. Então, a gente também tem uma das consequências que seria o movimento comunal, tá? Então, durante o século XIII, França, Alemanha e Itália começaram, dentro delas, né, um movimento de libertação em relação aos feudos, para que realmente começasse a depender diretamente do rei. Então, os senhores feudais, obviamente, que tiveram uns que recusaram e outros falaram, olha, se você quiser realmente fazer essa emancipação, você vai ter que pagar por isso. E se você pagar, eu realmente não vou atrás mais de vocês. Houve essa compensação financeira. Então, na Alemanha, as cidades que conseguiram autonomia se tornaram cidades livres, dotadas de autonomias, tá? Então, elas não tinham mais que ser ligadas ao feudo. A gente tem um probleminha na Itália, tá? Porque eles não tinham um poder tão centralizado, digamos assim, tão forte quanto a nobreza feudal. Então, eles eram núcleos urbanos, se transformando em cidades-estados, ainda dependentes do, do Sacro Império Germânico, tá? Então, em tese, a cidade era um pouco independente entre si, mas respondiam diretamente a um cara. Na França, as cidades que se libertaram ficaram conhecidas como cidades francas, tá? É a mesma ideia da Alemanha. De modo geral, então, os burgos adotaram uma estrutura administrativa mais ou menos semelhante entre eles, tá? Obviamente que Alemanha, Itália e França, essas cidades que foram dentro desses países, foram estopim para o resto da Europa, tá? Aqui a gente vai entrar, tá? Num dos principais escritores do nosso renascimento cultural, tá?
esse cara é muito foda, tá? Simplesmente. O que acontece realmente é que antigamente as literaturas, né, elas se baseavam, né, o que era muito escrito eram as biografias de santos, reais ou imaginários, tá? Eu não sei dizer se a igreja ainda alimenta as histórias dos imaginários, tá? Mas todos, em grande maioria, são os reais, tá? A igreja não cita digamos assim, não cita se aquele foi imaginário ou não, tá? E também se baseavam nas novelas de cavalaria e poesias trovadorescas. Isso vocês vão ver diretamente com o pessoal de literatura. É... Esqueci o nome. Ô, Matheus, como chama aquele livro lá do Moinho de Vento, lá do Cavaleiro? Don Quixote? Isso, Dom Quixote não é ainda desse tempo, tá? Dom Quixote vai vir na Revolução, no Renascimento Cultural, tá? E aí a gente tem, digamos, a ruptura da literatura medieval com Dante, tá? Ele se torna um dos maiores poetas de todos os tempos, tá? A imagem aqui é do principal livro dele, né? Seria da Divina Comédia, na parte do Inferno de Dante, tá? Ah, quem vai lembrar? Acho que os meninos do ano passado, Rebeca, Gabriel, vão lembrar que eu citei esse livro como recomendação para não ler, tá? Esse livro é pesado. É um dos livros mais pesados da idade renascentista, tá? Mas ele é o ponto de separação. Sim, eu recomendo livros que não são para ler. A Divina Comédia, especificamente a parte do inferno de Dante. É porque a ideia é que ele passa pelo inferno no livro Divina Comédia. Ele passa pelo inferno, passa pelo purgatório e pelo paraíso. E é bem pesadinho, tá? Digamos que é bem, bem paulada. Ah, não é tão ruim assim, não. Só pelas imagens daqui, você dá pra ver que é realmente bem assim, bem pesado, tá? Então a gente tem aqui o que a gente tanto almeja, que são as criações das universidades, tá? Obviamente aqui tem na lista Oxford, tem a de Coimbra, tá? Aliás, a de Coimbra, já falei para vocês, o Enem dá acesso direto para a de Coimbra. Só precisa ver como é que funciona. Rafa. Oi. Então, meu amigo ele foi para Coimbra, ele tá tendo aula em Coimbra e entrou pelo Enem. Você só pega a sua nota e entra em contato com Coimbra. Sua inserção lá é por nota. Só a nota de corte que eu não lembro. Depende do seu curso. Isso é uma dos maiores investimentos, tá, que a Europa faz e digo para vocês, vai voltar a fazer para que seja repovoada a sociedade, tá? A Europa tem um nível altíssimo de idosos. Então, a ideia europeia é trazer jovens para que a sociedade, digamos assim, não morra em questão até econômica, tá? Então, universidades, a partir do século XI, teve início ao movimento educacional e ganharia grande impulso. No século seguinte, as fundações das universidades, o objetivo era oferecer uma formação que abrangesse o universo dos conhecimentos, tá? Então é mais ou menos o que a gente tem aqui. Obviamente que a gente tem pontos específicos, engenharia, medicina, direito, mas aqui você tinha que ter um básico para entrar onde você queria, tá? As duas primeiras surgiram na Itália, cidades de Salerno e Bolonha. A primeira vai para a medicina e a segunda vai para ciências jurídicas, tá? Aí a gente tem outra notável faculdade, foi a de Paris,
onde os estudos eram teológicos, tá? Teológicos ligados à igreja. A especialização em qualquer curso era precedida de dois cursos divididos, dois cursos de grosso modo, tá? Grosso modo. O primeiro curso era de humanidades, gramática, lógica, retórica, e o segundo curso é ciências exatas, aritmética, geometria, música e astronomia, tá? E música é física, tá? Seria movimento ondulatório da matéria. Poderia explicar? Poderia, mas eu não lembro exatamente. E aí você pergunta pro tio de física. E aí, pouco tempo depois, vendo todo esse acesso de informação, vendo toda essa procura, a igreja falou, eu preciso entrar nessa merda. Até porque, se eu deixar as universidades seguirem o seu fluxo sem a minha, digamos assim, sem eu mostrando o caminho, a sociedade para de me obedecer, tá? Então, aí que eles começaram a criar as universidades ligadas ao mundo católico, sem fiscalização. Então, aqui começa um dos problemas de fé versus razão, tá? Começa os problemas aqui. Por quê? Porque começa a ter essa criação de universidades, as pessoas começam a aprender sobre astronomia, aritmética, geometria, gramática, lógica, e eles começam a abrir digamos assim, a parte do raciocínio, tá? Então, esse é o nosso, digamos assim, o nosso início, tá? Outra figurinha importante, tá, que o Renascimento urbano gerou foi São Tomás de Aquino, tá? Vocês conhecem muito ele pela obra da Sumo Teologia, tá? É a ideia de responder à religião cristã por meio de pergunta, tá? Então, assim, sei lá, eu não sei se tem exatamente essa pergunta no livro, tá? Mas deve ter. Ah, se Deus existe, porque Deus deixa tantas mortes acontecerem. O que ele explicaria realmente seria a ideia de Deus não interferia nisso. O ser humano faz o que ele tem que fazer. Deus não pode interferir na Terra. Era nessa ideia que ele explicava na sua obra. Ele era, digamos, o doutor da igreja. Ele fez muitas pessoas, digamos assim, voltarem para a igreja, entre aspas, tá? Aí, obviamente, ele entendia que a salvação da sua alma era diretamente ligada às suas escolhas. E não de que Deus deveria influenciar, não de que Deus influencie diretamente nisso. Então não existe aquela ideia de que Deus traçou um caminho do bem para você. Deus pode traçar, mas isso é você que ia influenciar. Então, se você escolhesse ir pelo caminho do mal, era a sua escolha, não era Deus que tinha traçado isso para você. E aí que a gente tem um outro ponto muito conhecido desse tempo, que é o Santo Agostinho, que aí ele diverge totalmente de São Tomás de Aquino, tá? Que aí ele fala, não, calma, a sua vida é traçada diretamente da vontade de Deus. Se você está indo mal, é porque é a vontade de Deus. Se você está indo bem, é porque é a vontade de Deus. Então, consequências de invenções dessas duas partes do Renascimento, tá? A pólvora, que o Matheus já falou para vocês. A bússola, tá? Fato importante para expansão política. Papel e a imprensa. A imprensa não é o que vocês conhecem hoje, obviamente, por, sei lá, Estadão, Revista Veja, assim vai. A empresa deste momento era, digamos assim, um cara foi, realizou uma cópia de 200 exemplares da Bíblia e começou a entregar, tá? Então aí seria o começo da imprensa na época, tá? Ainda tem muito a evoluir para chegar ao que a gente conhece hoje. Se eu não me engano, não foi ele. Tem um cara, acho que primeiro que faz isso.
Mas a gente vai passar por Lutero mais para frente, tá? A gente vai explicar essas duas partes do Renascimento. Vamos passar direto para expansão marítima e Brasil Colônia. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente volta para explicar Renascimento Cultural e todas as tretas que teve nesse meio tempo, tá? Sim, é que a pólvora e a bússola são fatos criados durante esse Renascimento, então são consideradas oriundas do Renascimento, tá? O Renascimento ele tem muito a ver com a China, a própria criação das rotas de comércio, de buscar as coisas na China, de trazer da China, dos chineses fazerem comércio. Que, tipo, como eu falei na aula lá, a pólvora e um tipo de papel de impressão e um estudo de compasso foi importado da China, entendeu? Lá foi importado de lá, não foram criações de fora. Mas, né, Sim. temos apropriações. É que assim, a nossa história é europeia, digamos assim, tá? Por isso que a gente não vê muito Império Chinês dentro de colégio, tá? Mas isso já estava com a China, eles só simplesmente buscaram essas coisas, tá? E aí alguns aperfeiçoaram, alguns deram aplicações diferentes e assim vai, tá? Como assim, tipo... Eu acho que a evolução, Rafa, que eles importaram da China e começaram a evoluir dali. Ah, sim, isso sim, isso sim, isso sim. Isso é fato. Então a gente tem também outro ponto que é o que mais se conhece desse primeira parte do Renascimento, que vai seguir para o Renascimento cultural. Seria o estilo gótico, tá? Seria abrir uma nova perspectiva para a arquitetura da Europa Ocidental. Então, o que aconteceu lá, diretamente na Europa? A maioria das disponibilidades meio financeira, a evolução da técnica, o sentimento de orgulho dos moradores em relação às cidades e até aquela ideia de fazer as igrejas como obra de Deus, obra de tentar tirar pecado. Se não me engano, muitos reis até tinham igrejas que eles faziam para como se fosse retorno de guerra. Então, assim, se eu ganhar essa guerra, eu vou construir tal igreja naquele lugar. Se eu fazer, se a minha cidade fazer isso, 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 vamos seguir para frente, vamos fazer a igreja. Então, a imprensa em si não é a que a gente conhece hoje, tá? Assim, Estadão, é, os jornais de hoje, tá? A imprensa naquela época foi tratada como imprensa, como o primeiro ponto, tá? Quando alguém, em 1456, fez uma tiragem de 200 exemplares da Bíblia e distribuiu a Bíblia, tá? Não, é diferente. O gótico que a gente vê hoje, tudo preto, tudo escuro, é diferente da época, tá? Tem até uma explicação em relação a, a um povo, tá? Que seria... esqueci o nome. Os godos, tá? Quem realmente colocou esse nome se referiu aos povos godos que invadiram, na época, mais ou menos, tá? É, invadiram a parte germânica, digamos assim. Então, as características principais, tá? Do estilo gótico era elevada altura, edificações e pedras, arco ogival, já não é aquele arco circular, né? Semicírculo, e aqueles vitrais que a gente vê muito
reproduzindo as cenas bíblicas, tá? Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver em alguma igreja que é assim, tá? Mas geralmente tem um vitral, aí mostra, sei lá, a passagem X, aí no vitral do lado passa a consequência da passagem anterior e vai assim girando a igreja, tá? Bom, para quem não sabe, a igreja da esquerda é a principal catedral de Firenze, tá? Ela é um dos principais monumentos da época gótica. Eu esqueci de colocar a igreja da França, que é a Catedral de Notre-Dame, que é dessa época também. Vocês conhecem ainda mais porque esses anos ela pegou fogo. E a construção externa e interna do Vaticano, né, que é a Basílica de São Pedro. O Vaticano é o país e a igreja é a Basílica de São Pedro. É feita no Renascimento. Obviamente que dentro da Basílica de São Pedro é um dos principais, digamos assim, pontos da história do Renascimento cultural dentro da Itália. É lá dentro que tem as principais obras do Renascimento italiano, tá?